Já se perguntou por que aceitamos tantas injustiças sem questionar? Por que nos curvamos diante de autoridades que não merecem respeito? A história de um homem nos convida a refletir sobre nossa própria covardia intelectual. François-Marie Arouet, que a história consagraria como Voltaire, nasceu em 1694 numa Paris dominada pelo absolutismo e pela intolerância religiosa. Filho de um advogado da corte do rei Luís XIV, pertencia a uma família rica, mas sem títulos nobiliárquicos, um detalhe crucial para compreender suas futuras frustrações e revoltas contra o sistema social francês. Sua trajetória começa num colégio jesuíta, onde logo se destacou pela inteligência aguda e talento literário excepcional. Longe de ser um estudante modelo em comportamento, cultivava desde cedo o espírito provocador que marcaria toda a sua obra. Criava versos satíricos, compunha músicas debochadas sobre professores e colegas, desafiava constantemente as autoridades escolásticas com seu intelecto afiado. Essa irreverência precoce já sinalizava o filósofo iconoclasta que estava por surgir. Contrariando os desejos paternos de seguir carreira jurídica, Voltaire nutria ambições artísticas, especialmente voltadas ao teatro. Matriculou-se no curso de Direito apenas para acalmar as expectativas do pai, enquanto secretamente alimentava seus verdadeiros interesses. Aos 21 anos, enquanto fingia estudar leis, concluiu sua primeira peça teatral, Édipo, que seria recebida com entusiasmo pelo público parisiense. O sucesso imediato abriu-lhe as portas dos salões aristocráticos, lugares de prestígio social onde a inteligência e o charme de Voltaire lhe garantiram admiração. Transitava entre duques e marqueses como se fosse um deles, conquistando espaço na alta sociedade francesa através de seu talento. Todavia, a aceitação nos círculos nobres era apenas superficial, como logo descobriria da maneira mais brutal. O episódio que transformaria radicalmente sua visão de mundo ocorreu quando o cavaleiro de Rohan, nobre de linhagem antiga, sentiu-se ofendido pela desenvoltura com que aquele simples burguês se comportava entre aristocratas. A resposta do cavaleiro expôs cruamente as divisões sociais intransponíveis da França pré-revolucionária. Ordenou a seus criados que espancassem Voltaire durante um jantar, na presença de diversos nobres. Quando o agredido buscou justiça, pedindo que as testemunhas confirmassem o ataque, recebeu apenas risos desdenhosos. Nenhum aristocrata tomaria partido de um plebeu contra um dos seus, não importando quão talentoso fosse. Foi uma revelação devastadora sobre a verdadeira natureza daquela sociedade estratificada. Movido pela indignação, Voltaire dedicou-se a treinar esgrima, planejando desafiar seu agressor para um duelo. Mas novamente o sistema o esmagou. O cavaleiro de Rohan usou suas conexões políticas para mandar prendê-lo. Após 2 semanas encarcerado, Voltaire só conseguiu liberdade mediante a condição de exilar-se da França. O que parecia punição revelou-se, contudo, a origem de uma transformação profunda. Aos 29 anos, o dramaturgo humilhado chegou à Inglaterra, país que experimentava intenso fervor intelectual, com as ideias de Newton sobre física, de Locke sobre política e de outros pensadores inovadores. O contraste com a França absolutista não poderia ser mais gritante. Enquanto os ingleses já desfrutavam de uma monarquia parlamentar com certas garantias constitucionais, os franceses ainda viviam sob o jugo de um rei com poderes quase divinos. A relativa tolerância religiosa inglesa contrastava com a perseguição sistemática a protestantes e judeus na França rural. No campo científico, enquanto Newton revolucionava o conhecimento com suas descobertas sobre gravitação universal e óptica, a ciência francesa ainda se baseava principalmente nas teorias de Descartes, morto havia 3/4 de século.
Esta experiência inglesa redefiniu completamente os objetivos existenciais e literários de Voltaire. Compreendeu que não bastava entreter plateias ou buscar aplausos de poderosos. Precisava usar seu talento verbal e sua mordaz inteligência para transformar sua própria pátria. Retornou à França determinado a construir, através de suas obras, um país mais livre, mais tolerante, mais científico. Dedicou-se intensamente à divulgação filosófica e científica, colaborando inclusive com a famosa enciclopédia organizada por Diderot, obra que reunia o conhecimento iluminista da época. Sem jamais abandonar sua paixão pelo teatro, Voltaire redirecionou sua produção dramatúrgica para servir como veículo de propagação de ideias progressistas. A ironia mordaz e o sarcasmo que antes utilizava em disputas pessoais foram redirecionados para alvos maiores: o clero dogmático, os funcionários corruptos, os teólogos intolerantes. Sua máxima "esmague a infâmia" referia-se à necessidade de combater o fanatismo religioso e a intolerância que envenenavam a sociedade francesa. Quando observamos as injustiças de nossa época, quantos de nós demonstramos a mesma coragem intelectual de Voltaire? Quantos ousamos questionar privilégios estabelecidos e convenções sociais opressoras? Em tempos de conformismo e passividade, relembrar a trajetória deste filósofo significa reconhecer que o verdadeiro progresso social começa pelo questionamento corajoso das estruturas de poder. Ele não apenas escreveu sobre liberdade e tolerância, viveu estes princípios ao preço de perseguições e exílio. Um dos episódios mais reveladores de seu caráter ocorreu quando defendeu Jean Calas, comerciante protestante injustamente acusado de assassinar o próprio filho. Voltaire dedicou anos e recursos pessoais para provar a inocência de Calas, conseguindo sua reabilitação póstuma e expondo os preconceitos religiosos do sistema judiciário francês. Não concordo com uma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte teu direito de dizê-lo. Esta frase atribuída a Voltaire sintetiza perfeitamente seu compromisso com a liberdade de expressão. Embora provavelmente apócrifa, representa fielmente o espírito de seu pensamento. A defesa intransigente da livre circulação de ideias como fundamento de qualquer sociedade justa. Seu Tratado sobre a Tolerância permanece uma referência incontornável para qualquer discussão séria sobre convivência entre diferentes credos e filosofias. Talvez o legado mais significativo de Voltaire não esteja em suas obras específicas, mas na atitude intelectual que promoveu: o questionamento sistemático de dogmas, o ceticismo saudável diante de afirmações de autoridade, a valorização da razão como instrumento emancipatório. Quando nos acomodamos em nossas certezas confortáveis, quando tememos desafiar ideias estabelecidas, quando nos calamos diante de opressões, traímos este legado. A verdadeira homenagem que podemos prestar a este pensador revolucionário não está em memorizar suas citações, mas em cultivar seu espírito crítico e sua coragem moral frente às infâmias de nosso próprio tempo. E se tudo o que você acredita sobre felicidade estiver completamente errado, Voltaire continua sua implacável demolição do otimismo filosófico, enquanto Cândido, aquele pobre tolo inocente, segue sua jornada através de um mundo que desmente brutalmente a doutrina panglossiana. Depois do terremoto de Lisboa, que destroçou não apenas a cidade, mas também a fé cega no melhor dos mundos possíveis, nosso protagonista e seu companheiro decidem viajar para o novo mundo, esperando encontrar finalmente alguma prova do otimismo que tanto defendem. Que engano monumental!
Na América, Cândido e Cacambo, seu fiel criado, encontram a mítica cidade de Eldorado, um lugar de riquezas inacreditáveis, onde as pedras do caminho são joias preciosas e o ouro não tem valor algum para seus habitantes. Parece finalmente o paraíso na terra, que provaria Pangloss certo, errado, pois mesmo neste local aparentemente perfeito, Cândido decide partir, carregando consigo incontáveis riquezas, mas incapaz de encontrar verdadeira paz. É como se o homem carregasse dentro de si uma inescapável insatisfação, que nem mesmo o paraíso terrestre poderia curar. Ao retornar à Europa como um homem absurdamente rico, Cândido descobre que o dinheiro traz consigo parasitas, trapaceiros e falsos amigos, que rapidamente começam a sangrar sua fortuna. Por todo o continente ele busca notícias de sua amada, Cunegunda, apenas para descobrir que ela agora está horrivelmente desfigurada, tendo perdido toda sua beleza devido às inúmeras tragédias que enfrentou. Quando finalmente se reencontram, Cândido cumpre sua promessa de casar-se com ela, mesmo repugnado por sua aparência. Que ironia cruel! O amor idealizado que motivou toda a sua jornada termina em uma união marcada pela obrigação e desgosto. Mas o golpe mais devastador ainda estava por vir. Ao reencontrar Pangloss mais uma vez, Cândido descobre que seu mestre continua pregando o mesmo otimismo filosófico, mesmo após ter sido enforcado e sobrevivido por pura sorte. Escravizado e mutilado, a obstinação delirante deste homem em defender que tudo está bem, enquanto seu próprio corpo carrega as cicatrizes da brutalidade do mundo, é ridiculamente patética. É aqui que Voltaire esmaga definitivamente o otimismo metafísico, mostrando como o apego a sistemas filosóficos abstratos nos cega para a realidade concreta do sofrimento humano. Enquanto isso, Cândido encontra um velho turco que cultiva seu jardim sem se preocupar com questões filosóficas ou eventos mundiais. Este homem simples parece ter encontrado a única paz possível neste mundo caótico. Ação produtiva sem ilusões. É preciso cultivar nosso jardim, se torna então o mantra final da obra, um grito de guerra contra o otimismo paralisante que impede as pessoas de agirem para melhorar concretamente suas condições. Voltaire não está defendendo um pessimismo derrotista, como alguns interpretam superficialmente. Ele está atacando a inércia que vem da crença de que tudo já está no melhor estado possível. Se este é o melhor dos mundos possíveis, então para que tentar melhorá-lo? O autor está, na verdade, nos convocando à ação, ao trabalho concreto, sem esperar por intervenções divinas ou confiar em sistemas filosóficos abstratos. É um chamado ao pragmatismo contra o idealismo vazio. O iluminismo francês, do qual Voltaire foi um dos principais expoentes, rejeitava a ideia de que devemos aceitar passivamente nosso destino. Pelo contrário, acreditava no poder da razão humana para transformar o mundo. Cultivar o próprio jardim significa assumir responsabilidade pelo pequeno pedaço do mundo que nos cabe, trabalhar para melhorá-lo concretamente em vez de esperar que forças divinas ou governantes iluminados o façam por nós. Esta é a verdadeira mensagem revolucionária de Cândido. O livro termina com o grupo formando uma pequena comunidade onde cada um contribui com seu trabalho. Não é um final feliz no sentido convencional, Cunegunda está feia, Pangloss continua delirando e todos ainda enfrentam dificuldades. Mas encontraram uma forma realista de viver sem as ilusões tóxicas do otimismo filosófico. Voltaire estava à frente de seu tempo ao perceber como ideologias podem nos cegar para a realidade. Sua crítica não se aplicava apenas ao otimismo leibniziano, mas a qualquer sistema de pensamento que nos faça ignorar o sofrimento real em nome de abstrações. Hoje vemos o mesmo padrão se repetir.
Pessoas defendendo ferozmente ideologias enquanto ignoram suas consequências práticas na vida real. O livro também desmascara a hipocrisia das instituições religiosas e políticas da época. Em uma cena memorável, Cândido visita um país onde 6 reis depostos jantam juntos durante o Carnaval de Veneza, uma poderosa metáfora sobre a fragilidade e arbitrariedade do poder político. E quando nosso protagonista encontra um grupo de monges aparentemente felizes, logo descobre que eles estão, na verdade, consumidos pelo tédio e insatisfação. A mensagem é clara: nenhuma posição social, riqueza ou sistema filosófico garante a felicidade. Para os leitores da época, Cândido foi um choque cultural. Publicado anonimamente em 1759, foi imediatamente proibido pela Igreja e pelo Estado, mas isso só aumentou sua popularidade. Cópias circulavam clandestinamente e estima-se que até o final daquele ano, mais de 20.000 exemplares haviam sido vendidos ou distribuídos pela Europa. O livro se tornou um símbolo da resistência ao pensamento dogmático e à censura. Alguns historiadores consideram Cândido um dos gatilhos intelectuais que eventualmente levariam à Revolução Francesa algumas décadas depois. Ao desafiar a ideia de que devemos aceitar o mundo como ele é, Voltaire plantou sementes de inquietação que germinariam em movimentos revolucionários. Por isso, Cândido não é apenas uma obra literária, mas um manifesto político que continua extremamente relevante. Quando vemos hoje pessoas defendendo que devemos aceitar passivamente injustiças sociais, desigualdades ou catástrofes ambientais como inevitáveis ou parte da ordem natural, estamos ouvindo ecos do Dr. Pangloss. É contra essa complacência suicida que Voltaire se levanta, exigindo que usemos nossa razão e capacidade de ação para transformar o mundo em vez de apenas aceitá-lo. Em última análise, Cândido é um grito de libertação. Libertação das ilusões confortáveis, dos sistemas filosóficos abstratos, das explicações simplistas para o sofrimento humano. É um chamado à lucidez, mesmo quando ela é dolorosa, pois apenas encarando o mundo como ele realmente é, sem o filtro de ideologias otimistas ou pessimistas, podemos começar a transformá-lo. Então pare de esperar que o mundo melhore sozinho e comece a cultivar seu próprio jardim. Você realmente acredita que um Deus benevolente deixaria milhares morrerem esmagados em Lisboa? Reflita sobre essa questão fundamental que abalou o século XVIII. O deísmo de Voltaire oferece uma alternativa radical, tanto ao ateísmo quanto ao fanatismo religioso. Um Criador que não interfere. Após testemunhar a devastação do terremoto de Lisboa em 1755, muitos pensadores abraçaram o ateísmo por um raciocínio simples. Um Deus bondoso jamais permitiria tal horror. Portanto, ele não existe. Mas Voltaire rejeitou essa conclusão. Como estudioso e defensor da ciência emergente, ele observava nos fenômenos naturais uma ordem complexa demais para ser acidental. A perfeição dos sistemas naturais apontava para uma inteligência criadora. Então, como explicar a existência do mal? A resposta de Voltaire é desconcertante. Deus criou o mundo e depois o abandonou. Não há plano divino em andamento, não há providência guiando os acontecimentos. O Criador estabeleceu leis naturais, concedeu razão aos humanos e seguiu seu caminho. Para onde? Com qual propósito? Impossível saber. O que importa é que estamos sozinhos, entregues a nós mesmos. Essa visão deísta elimina o problema do mal. Desastres naturais, como terremotos, simplesmente seguem as leis da natureza sem propósito moral. Já as atrocidades humanas, guerras, perseguições, fome,
resultam do mau uso da razão. Não há intervenção divina, porque Deus não está mais aqui para intervir. Nossa salvação não virá dos céus, mas de nossos próprios esforços racionais. É por isso que Voltaire via o fanatismo religioso como o maior inimigo da humanidade. Esperar que Deus resolva nossos problemas é desperdiçar o único recurso real que temos: nossa capacidade de pensar e agir racionalmente. A novela Cândido ridiculariza impiedosamente o otimismo filosófico de Leibniz, que afirmava vivermos no melhor dos mundos possíveis. Através das desventuras cômicas e trágicas do ingênuo protagonista, Voltaire demonstra a absurdidade dessa ideia quando confrontada com os horrores reais do mundo. Após sobreviver a inúmeras catástrofes, Cândido finalmente encontra alguma paz no conselho de um velho turco. O trabalho afasta de nós 3 grandes males: o tédio, o vício e a necessidade. A famosa conclusão da obra, "É preciso cultivar nosso jardim", sintetiza o pensamento maduro de Voltaire. Não se trata de um simples recuo para a vida privada, mas um chamado à ação prática e construtiva. Cultivar o jardim significa trabalhar com o que está ao nosso alcance, usar nossa razão para melhorar nossas condições e as dos outros, sem esperar por intervenção divina ou soluções utópicas. É um programa filosófico realista que reconhece os limites humanos sem cair no desespero. O deísmo voltairiano oferece uma teologia que mantém Deus como Criador, enquanto nos responsabiliza inteiramente pelo mundo que construímos. Não há destino predeterminado nem julgamento final, apenas as consequências naturais de nossas ações. A razão é nossa única bússola moral e o trabalho construtivo, nossa única salvação. É uma filosofia que exige maturidade intelectual, pois nos coloca sozinhos no centro do palco cósmico. O paradoxo dessa visão é que, ao remover Deus da equação cotidiana, Voltaire elevou a responsabilidade humana a um nível quase divino. Através da razão, compartilhamos um fragmento da inteligência criadora, e através do trabalho nos tornamos co-criadores do mundo. Essa perspectiva continua relevante hoje quando enfrentamos crises globais que exigem ação coletiva racional. O deísmo de Voltaire antecipou muitas questões da secularidade moderna, como fundamentar a moralidade sem dogmas religiosos. Como criar sociedades justas sem apelar para autoridades sobrenaturais. Como enfrentar o sofrimento inevitável sem consolações transcendentais? Sua resposta era que a razão humana, embora limitada, é suficiente para essas tarefas quando usada corretamente. O iluminismo que Voltaire ajudou a construir não era uma negação simplista da religião, mas uma tentativa de purificá-la de superstições e fanatismos. Rejeitando tanto o ateísmo quanto o fervor religioso, ele buscava um equilíbrio racional, um Deus criador que nos deixou o dom da razão como única herança. Essa posição moderada perdeu espaço no debate contemporâneo, polarizado entre fundamentalismos religiosos e ateísmo militante. Voltaire nos lembra que existem alternativas a essa falsa dicotomia. O terremoto de Lisboa expôs as fragilidades do pensamento teodiceico tradicional, mas também estimulou novos caminhos filosóficos. A resposta deísta de Voltaire, um criador ausente, pode parecer fria comparada às consolações da religião tradicional, mas contém uma profunda confiança no potencial humano. Ao nos responsabilizar inteiramente por nosso destino, Voltaire nos confere uma dignidade que nenhuma teologia providencialista poderia oferecer. Somos os únicos arquitetos possíveis de um mundo melhor. A mensagem final de Cândido é simultaneamente humilde e ambiciosa. Abandonemos especulações metafísicas inúteis e concentremos nossos esforços no cultivo prático do jardim terreno.
Essa é a verdadeira honra que podemos prestar ao Criador ausente, transformar seu mundo inacabado através de nosso trabalho racional. Em tempos de polarização extrema, o deísmo de Voltaire oferece uma síntese surpreendentemente equilibrada. Reconhece a ordem no universo sem recorrer a milagres. Aceita a realidade do sofrimento sem abraçar o niilismo. Valoriza a tradição sem submeter-se ao dogma. Sua visão de um Deus que confia em nossa capacidade de raciocínio representa um compromisso filosófico raramente explorado hoje. O cultivo do jardim tornou-se metáfora central do pensamento voltairiano, precisamente porque combina humildade com propósito, aceitação com transformação. Não podemos controlar terremotos ou erradicar completamente o mal, mas podemos criar pequenos espaços de ordem e beleza através de esforço diligente e cooperação racional. O Deus ausente de Voltaire nos deixou não apenas com o fardo da responsabilidade, mas também com a glória da liberdade criativa. Seu deísmo, embora formulado no século XVIII, antecipa muitas questões da condição existencial moderna. Como encontrar significado num universo aparentemente indiferente? Como construir valores comuns sem fundamentos transcendentais? Como enfrentar a solidão cósmica sem desespero? Em cada desafio, Voltaire nos indicou o mesmo caminho: usar a razão como ferramenta e o trabalho como método. O jardim que devemos cultivar não é apenas uma horta literal, mas o espaço compartilhado da civilização humana. Cada ato de criação racional, seja uma lei justa, uma descoberta científica, uma obra de arte ou um gesto de solidariedade, contribui para esse projeto coletivo. No final, a filosofia de Voltaire não é um sistema fechado, mas um convite à reflexão contínua e à ação prática. Seu deísmo não resolve todos os mistérios do cosmos, mas nos oferece uma orientação para viver significativamente apesar desses mistérios. Se Deus realmente nos abandonou à nossa própria sorte, então a única resposta digna é assumir plenamente a responsabilidade por nosso destino coletivo. Você já parou para considerar o verdadeiro custo da intolerância religiosa em nossa sociedade? O caso da família Callas expõe de forma brutal como o fanatismo destrói vidas inocentes sem qualquer hesitação ou remorso. Voltaire, aos 68 anos, confrontou esta realidade aterradora ao documentar como um pai idoso e debilitado foi falsamente acusado de assassinar o próprio filho simplesmente por ser protestante em uma cidade dominada pelo catolicismo radical. A acusação era absurda em sua premissa básica. Como poderia um homem idoso e frágil de 68 anos estrangular um jovem vigoroso de 28? O mais perturbador não foi apenas a injustiça, mas a rapidez com que autoridades e população abraçaram uma narrativa tão evidentemente falsa, dispensando qualquer investigação ou lógica em favor do fervor religioso que dominava suas mentes. Este pobre homem, torturado até seu último suspiro, jamais confessou o crime inexistente, mesmo sob dor insuportável, e em seus momentos finais demonstrou uma compaixão transcendente ao pedir perdão para aqueles que o executavam injustamente. Que tipo de loucura coletiva permite que tais atrocidades aconteçam? A resposta é clara e devastadora. O fanatismo religioso, esta patologia social que transforma pessoas comuns em monstros capazes das piores barbaridades em nome de suas crenças, inquestionáveis. Aqui precisamos fazer uma distinção crucial que Voltaire enfatizava. Ele não condenava as religiões em si, mas sim o fanatismo que frequentemente emerge dentro delas quando a fé se transforma em certeza absoluta e irrefutável. Quando a devoção religiosa se contamina com a arrogância metafísica, quando alguém acredita possuir verdades absolutas sobre o divino,
cria-se o terreno fértil para a intolerância florescer. O filósofo compreendia que existem certezas metafísicas, sim, mas a condição humana nos impede de acessá-las completamente. Esta limitação deveria nos inspirar humildade, não arrogância. Toda pessoa deve ter o direito sagrado de praticar sua fé com total liberdade, independentemente de qual seja sua crença, desde que respeite 3 princípios fundamentais: não prejudicar outros com suas práticas religiosas, não tentar impor suas crenças aos demais e não destruir as liberdades alheias. É um equilíbrio perfeitamente razoável. Acredite no que quiser, faça o que te faz feliz, mas sem prejudicar ninguém. O que torna esta tragédia ainda mais perversa é que as religiões, em sua essência mais profunda, raramente pregam a intolerância. Ao contrário, a maioria das tradições religiosas do mundo compartilha uma mensagem central de amor, paz e aperfeiçoamento humano. Quando observamos os textos sagrados e os ensinamentos originais das grandes tradições espirituais, encontramos convites à compaixão, ao autoconhecimento e à prática de virtudes éticas. O problema surge quando autoridades religiosas distorcem estas mensagens para fortalecer seu próprio poder, promovendo o fanatismo e a superstição como instrumentos de controle social. Se alguém me trata com generosidade, dignidade e respeito, verdadeiramente importa se essas virtudes foram inspiradas pela Bíblia, pela Torá ou pelo Alcorão. O valor está na prática da virtude, não em sua justificação teológica particular. O fanatismo representa uma forma de loucura religiosa que compele suas vítimas a cometer atos de violência contra aqueles que não compartilham suas crenças. O fanático está convencido não apenas de que possui a verdade absoluta, mas que tem a obrigação moral de impô-la aos outros, usando força se necessário. O aspecto mais paradoxal desta condição é que o fanático frequentemente viola os próprios princípios da religião que alega defender. Ele distorce seletivamente os ensinamentos religiosos para justificar seus impulsos violentos e suas paixões mais baixas. É extremamente raro encontrar uma religião intrinsecamente violenta. O que encontramos com perturbadora frequência são pessoas que instrumentalizam a religião para dar vazão às suas tendências destrutivas. E qual seria o remédio para esta grave patologia social? Voltaire não hesita em sua resposta. A razão. Apenas o pensamento racional, crítico e fundamentado pode nos permitir perceber que nenhuma interpretação religiosa legítima pode justificar violência, ódio, discriminação ou autoritarismo. A razão é o fundamento necessário para construirmos uma sociedade onde a tolerância, a liberdade e a harmonia prevaleçam. Em termos práticos, exercitar a razão significa desenvolver a ciência, valorizar a arte, criar leis justas e estabelecer governos equitativos. Significa substituir a barbárie pela civilização, o obscurantismo pelo conhecimento, o fanatismo pela compreensão. Exercer a razão no cotidiano significa satisfazer nossas necessidades sem prejudicar os outros e, sempre que possível, ajudar nossos semelhantes a satisfazerem suas próprias necessidades. Uma sociedade verdadeiramente racional seria caracterizada pela paz, pela fraternidade e pela liberdade, condições essenciais para cultivarmos vidas plenas e felizes. O legado de Voltaire transcende seu tempo e permanece dolorosamente relevante em nossa era contemporânea. O caso da família Callas não é uma relíquia histórica sem conexão com nosso presente. É um alerta sobre tendências destrutivas que continuam ativas em diversas formas na sociedade atual. Quando observamos perseguições religiosas, linchamentos,
públicos, discursos de ódio e discriminação sistemática contra minorias. Estamos testemunhando manifestações modernas do mesmo fanatismo que Voltaire denunciou com tanta eloquência. Estas manifestações podem vestir novas roupagens, adotar novas justificativas, mas a estrutura psicológica e social subjacente permanece assustadoramente similar. Devemos nos perguntar: quantas famílias calas existem hoje, sofrendo silenciosamente sob o peso da intolerância? Quantas vidas são destruídas diariamente porque alguém decidiu que sua interpretação particular do divino justifica a violação dos direitos fundamentais de outros seres humanos? Por isso, é imperativo que cada indivíduo desenvolva e cultive o pensamento crítico como disciplina diária. Devemos questionar nossas certezas mais arraigadas, especialmente aquelas que nos fazem julgar ou condenar outros. Devemos desconfiar instintivamente de quem oferece soluções simplistas para problemas complexos. Precisamos rejeitar categoricamente todo apelo à violência, mesmo quando disfarçado de justiça divina ou dever sagrado. Precisamos compreender que a dúvida não representa fraqueza de caráter, mas honestidade intelectual e humildade existencial diante dos grandes mistérios da vida. Quando crenças são impostas pela força, não há verdadeira conversão, apenas submissão temporária sob o peso do medo. A autêntica transformação espiritual só pode ocorrer em um ambiente de liberdade, onde cada pessoa pode buscar seu próprio caminho sem coerção ou ameaça. A razão deve ser cultivada como nosso bem mais precioso, nossa defesa mais confiável contra as trevas do fanatismo e da superstição. Não devemos permitir que emoções negativas como medo, ódio ou ressentimento controlem nossas decisões e ações. Devemos buscar conhecimento não apenas como informação estéril, mas como sabedoria prática que orienta comportamentos éticos. Precisamos defender intransigentemente tanto a liberdade de pensamento quanto a dignidade humana universal, reconhecendo que nossa própria liberdade encontra seu limite natural, onde começa a liberdade do outro. A mensagem que Voltaire nos legou, através do trágico caso da família Calas, ressoa com urgência renovada. O fanatismo mata sem piedade, a intolerância destrói vidas inocentes e apenas a razão iluminada pela compaixão pode nos resgatar deste ciclo perverso de violência, justificada por crenças inquestionáveis. Não podemos nos dar ao luxo de sermos espectadores passivos nesta batalha civilizatória fundamental. Cada pessoa deve tomar partido da razão, da tolerância e da liberdade em suas decisões cotidianas. O silêncio diante da intolerância não representa neutralidade, mas cumplicidade tácita com a opressão. Se esta reflexão despertou sua consciência para a gravidade do fanatismo e seus efeitos devastadores, não guarde este conhecimento apenas para si. Compartilhe estas ideias com outros. Desafie corajosamente o pensamento dogmático onde quer que o encontre. Defenda incansavelmente os princípios da tolerância mesmo quando seja impopular fazê-lo. Torne-se um guardião da razão em um mundo frequentemente dominado por paixões irracionais e certezas perigosas. O futuro da civilização humana depende desta luta silenciosa que ocorre primeiramente dentro de cada consciência individual antes de manifestar-se no âmbito social e político. Posicione-se firmemente do lado da razão, da compaixão e da tolerância, o lado que honra verdadeiramente nossa humanidade compartilhada. Cultive diariamente a capacidade de pensar por si mesmo, questionar autoridades arbitrárias e defender os direitos fundamentais de todos os seres humanos, independentemente de suas crenças particulares. Assim você honrará o legado de Voltaire
e contribuirá para um mundo onde tragédias como a da família Callas tornem-se relíquias do passado, não possibilidades do presente. Abra sua mente para a luz da razão e nunca permita que o obscurantismo do fanatismo encontre abrigo em seu coração ou em suas ações. Esta é a verdadeira revolução que precisamos. Uma revolução silenciosa das consciências livres contra as correntes invisíveis da intolerância que ainda aprisionam tantas mentes.